Sabe, toda grande ideia tem uma arquitetura por trás, uma estrutura. Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos desconstruir a lógica de alguns ensinamentos centrais do cristianismo. E para ficar mais claro, vamos organizar tudo isso como se fosse um sermão, para entender não só o que é dito, mas como o significado é construído. E tudo, mas tudo mesmo, começa com uma escolha. É uma bifurcação, um ponto de partida que define todo o resto. Onde é que a gente vai construir nossa vida? Na sabedoria que vem da gente, da nossa experiência, ou numa verdade que se acredita ser maior, divina? Bom, o nosso percurso hoje vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai fundo nessa escolha fundamental. Depois, vamos ver uma aliança bem interessante entre fé e razão. Em seguida, um alerta importante. Aí a gente parte para a prática, para ver a palavra em ação, e termina com um desafio que amarra tudo isso. Então, vamos lá. Começando pelo começo. É aqui que o palco é montado, sabe? Onde a tensão principal de toda essa conversa é apresentada de forma bem clara. A coisa é apresentada assim. De um lado, a gente tem o caminho da filosofia puramente humana. As fontes descrevem isso como um caminho que pode até parecer bom, mas que no fim leva a uma sensação de incompletude. Do outro lado, o caminho da verdade divina, que é apresentado como a rota para um estado de plenitude total, de clareza. Mas olha só que interessante. Aqui não se trata de uma guerra entre a fé e o intelecto. Muito pelo contrário. A proposta é uma aliança. Vamos dar uma olhada em como essas duas forças, que muita gente acha que são opostas, na verdade podem e devem caminhar juntas. O conceito-chave aqui é o tal do saber lógico. A ideia é que a fé não precisa ter medo da razão, sabe? Na verdade, a razão é vista como uma ferramenta super poderosa, quase como uma lupa, que ajuda a gente a explorar e a entender melhor os mistérios da fé. Essa tabela aqui resume essa dinâmica muito bem. Pense assim: a razão é a nossa bússola, que a gente usa para navegar, para explorar o mundo. Já a fé seria o mapa, que dá a direção, o destino e garante que a nossa exploração tenha um propósito e que a gente não se perca no caminho. E essa ideia de se perder no caminho nos leva direto a um alerta muito sério. O perigo da filosofia quando ela vira um barco sem âncora, sabe? Fica à deriva num mar de ideias, sem um porto seguro. As fontes usam uma metáfora bem forte para isso, a do anzol. A filosofia vazia é como um anzol brilhante. Promete algo incrível, um conhecimento profundo, mas na verdade ela acaba te prendendo numa armadilha, em vez de te libertar. E o resultado final desse anzol é o que a gente vê aqui. De um lado, essa sensação constante de incompletude, de que falta alguma coisa, e em contraste, a vida ancorada na fé é descrita como exatamente o oposto, um estado de plenitude, de integralidade. Ok, tudo isso é muito interessante na teoria, né? Mas como é que isso funciona na prática? Vamos sair um pouco do canto das ideias e ver como esses princípios ganham vida em parábolas e em ensinamentos éticos do dia a dia. E para isso, a parábola do semeador é um estudo de caso perfeito. Ela mostra direitinho como essas ideias criam raízes ou, em alguns casos, como elas não conseguem se firmar. A parábola, então, nos mostra 4 cenários, 4 tipos de solo que são, na verdade, 4 reações diferentes à verdade. E a conclusão é muito poderosa. A mensagem, a semente, é a mesma para todo mundo. O que muda, o que faz toda a diferença, é o terreno que recebe essa semente. Certo, mas como é que essa terra boa se parece na prática, especialmente quando a gente encara um conflito, uma injustiça, uma agressão? Olha, as fontes trazem uma reinterpretação radical do famoso dar a outra face. A ideia não é de aceitação passiva, de jeito nenhum. É vista como uma estratégia ativa, forte, para quebrar o ciclo da violência e se opor ao erro de um jeito moralmente superior. É uma ação, não uma omissão. E essa ideia é capturada de forma perfeita nesta citação atribuída a São Tomás de Aquino. Ela basicamente diz que ficar em silêncio diante do erro ou não defender a verdade é uma falha moral. É bem forte. Tudo isso, então, nos leva a um desafio final, um desafio pessoal, que une as metáforas que a gente viu, a do anzol, que prende, e a do solo, que pode ou não ser fértil. E no fim, esse sermão todo se transforma numa pergunta. Uma pergunta que ecoa para cada um de nós. Conhecendo os perigos das filosofias vazias, os anzóis, e as distrações do mundo, os espinhos, como é que a gente pode preparar o nosso próprio solo interior para que a verdade possa, de fato, florescer? A resposta? Bom,
Talvez seja a jornada de uma vida inteira.